destino que eu mudei cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. O nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Hoje estou aqui com minha convidada, que é a psicóloga Patrícia Brito. Ela que é psicóloga formada, sexóloga, tem mestrado em psicologia, principalmente em psicologia do desenvolvimento, que é a formação dela no mestrado, e atua com o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Hoje nosso assunto é sobre saúde sexual da mulher. Pensando nesse tema, o saúde sexual da mulher, quando a gente fala sobre prazer feminino em si, sobre a própria saúde sexual, é um tabu, ainda é um tabu presente. É um tabu porque o prazer sexual feminino é muito recente, acho que é do século passado, se não me engano, né? Depois a Patrícia vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que foi a partir que eu já tive contato e tudo mais com outros programas, foi a partir da revolução sexual, da década de 70 para frente, e até o próprio clitóris só foi descoberto, acho que em 1994, por aí. Ou seja, a saúde sexual da feminina é um assunto atual que as pessoas estão adentrando mais e tendo mais conhecimento. E pensando nessa questão, muitas das vezes as mulheres não conhecem de fato o seu próprio corpo em si. Elas têm conhecimento teórico, muitas das vezes, do prazer feminino, mas ela não conhece o seu próprio corpo. Pensando nessa questão, Patrícia, por que o autoconhecimento anatômico e sensorial é o primeiro passo para uma vida sexual saudável em si? Bem, Kali, então é como você falou, né? O prazer feminino é algo muito recente, se a gente for parar para pensar. Outro dia eu estava estudando, revendo umas aulas, e estava observando como o prazer feminino modificou também a forma como os homens se relacionam com as mulheres, quando a gente fala de relações heterossexuais. Então, antigamente, muito antigamente, antes, né, digamos aí, antes de 1970 e tal, o homem, ele não tinha queixa de ejaculação precoce, porque a ideia é que o homem, ele conseguisse ter uma relação sexual para reproduzir. O sexo era para a reprodução. A partir do momento que a mulher começou a ter acesso à pílula anticoncepcional, né, a partir do momento que surgiu o divórcio e a possibilidade do sexo não para a reprodução exatamente, mas também para o prazer e a satisfação da mulher, tudo aí foi mudando. Foi mudando a relação da mulher com o próprio corpo e a relação da mulher com as suas parcerias, no final das contas. E por que é importante o autoconhecimento? Eu costumo dizer que autoconhecimento é poder, em vários aspectos. Autoconhecimento de quem eu sou, de como eu funciono, de como eu me comporto, de como eu me relaciono. E o autoconhecimento sobre a anatomia do meu corpo é uma forma de poder, porque é o prazer nas mãos da mulher e não outra pessoa sendo responsável pelo prazer da mulher. Então, quando eu conheço o meu corpo, quando eu sei como ele funciona, quando eu sei como ele pode ser estimulado, eu consigo, inclusive, dizer para minha parceria, seja um homem, seja uma mulher, seja com quem eu vou me relacionar, como esse corpo funciona, né? Como esse corpo é capaz de ter prazer. E eu tiro também essa ideia, né, de que o sexo ele vai ser só um sexo com penetração, porque grande parte das mulheres ela vai ter, né, orgasmo através da estimulação do clitóris. Então, se a mulher tem orgasmo a partir da estimulação do clitóris e não pela penetração, se a mulher sabe de como funciona o clitóris, onde o clitóris está localizado, como ele pode ser estimulado,
ela vai ter o poder de ter prazer e compartilhar também dessa experiência com a sua parceria. Então, autoconhecimento anatômico também é poder. Autoconhecimento é vida, né? Como você fala, é poder, é vida também. Facilita muito mais, porque pode acabar tirando certas brigas que poderia ter com esse autoconhecimento do corpo, né? Eu não tô tendo satisfação na cama, ou não tô tendo satisfação contigo, com o parceiro em si, né? Aí tem esse autoconhecimento, tem o caminho mais fácil. Certeza. E pensando nessa questão, vamos falar sobre questões básicas da sexualidade em si, né? Pensando nas questões básicas, que a sexualidade não é só a penetração, ela é vida, como outras sexólogas falam em si também, que as próprias relações humanas é a sexualidade em si. O ato de abraçar, beijar, o ato de conversar, a gente já está demonstrando a sexualidade para outra pessoa em si. E pensando nessa questão, qual que é a diferença na prática entre excitação, desejo e vontade? Porque entender essa distinção é libertador para muitas mulheres em si. Então é como você mesmo falou, sexualidade, as pessoas costumam resumir muito ao ato sexual. Mas sexualidade tem a ver com a forma como eu me expresso no mundo, como eu me identifico. Sexualidade tem a ver com autoestima, com autoconhecimento, como a gente estava falando, né? Sexualidade tem a ver com relações de afeto, de parceria, tem a ver com satisfação pessoal e tem a ver também com o próprio ato sexual, sim. Né? Tem a ver com identidade, de gênero, expressão de gênero, orientação sexual. Todos esses aspectos estão associados à sexualidade. E eu gosto de falar, inclusive, que sexualidade, ela traz aí esse conceito de desejo, né? Que a gente está falando agora de desejo, excitação e vontade, mas o desejo, que a gente vai chamar também de libido, é energia vital. Então, é energia de vida. Então, quando eu recebo pacientes, por exemplo, com queixa de baixa libido, e eu vou investigar a vida dessa paciente, como é que tá, porque a vida dessa paciente provavelmente não tem desejo. Então, não está associada apenas à falta de desejo na relação e no sexo, mas um desejo geral. Então, para a gente entender melhor como é que funciona, é importante a gente diferenciar. Por quê? Porque desejo é algo mais amplo, digamos assim. O desejo, ele envolve aspectos cognitivos, né, sociais, hereditários, ali, biológicos também. Porque se a gente pensar em desejo, o desejo, ele vai fazer parte de uma parte biológica, por exemplo. Eu sinto desejo e atração por mulheres, né? Então, assim, tem uma parte aí que a gente vai saber que eu já vou nascer assim. Mas tem também uma interferência na nossa cultura, do contexto social em que a gente está vivendo e do momento histórico também. Então, o meu desejo, ele também vai ser atravessado pela cultura que vai ali vender corpos específicos, imagens específicas, comportamentos de pessoas. Então, o meu desejo, ele também é atravessado pela indústria da beleza, por exemplo, né? Então, assim, a gente não pode dizer que o desejo é algo assim limpo, simples e que vem inato ali, não. Tem interferência de vários aspectos da vida. Mas o desejo é esse algo maior ali, digamos assim, né? Essa energia vital, essa energia de vida do que eu desejo ali. A excitação já tem um aspecto mais fisiológico mesmo, né? Então, se eu falo assim de excitação, eu falo muito pensando nos aspectos do corpo, como o meu corpo responde quando eu me sinto excitada. Então, tem até uma pequena discussão que é bem polêmica, se a gente parar para pensar, que é em casos de abuso, né? Em casos de abuso que as mulheres têm respostas fisiológicas, por exemplo, da vagina ficar lubrificada. Não significa que exista desejo ali da mulher, daquele ato, daquela relação. Mas o corpo, ele foi estimulado. Como o corpo, ele foi estimulado, ele pode responder fisiologicamente a esse estímulo. Então, é importante a gente diferenciar para a gente não acreditar que se o corpo respondeu o estímulo é porque eu desejo, não necessariamente.
Já a vontade, né, eu diria que vontade não justifica e não explica exatamente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa avaliar e analisar quais são os aspectos da vida e do contexto que fazem a gente ter aquela vontade, aquele querer. Então, às vezes, a pessoa quer transar com a parceria, com o parceiro, não porque está com desejo excitado exatamente, mas quer satisfazer o parceiro, né? Quer dar conta ali, né, daquela vontade do parceiro, e aí ela tem vontade de dar satisfação, de dar prazer, e pode ir para o sexo por conta disso. Então, quando a gente compreende essas diferenças, a gente vai, inclusive, compreender o seguinte conceito, que é desejo espontâneo e o desejo responsivo. Muitas mulheres, ao longo da vida, né, ao passar dos anos, em relações longas, elas vão ter mais o desejo responsivo. Então, a mulher, quando ela está ali na adolescência, né, cheia de hormônios, ou está no início de uma relação, ela não precisa de muita coisa ali para ter desejo, para ter vontade ali, né, ou excitação. O desejo, ele vai ali aparecer de maneira muito espontânea. Mas ao longo da vida e nessas relações longas, a mulher vai precisar receber o estímulo para ela ter o desejo espontâneo. Então, o desejo é algo que a gente precisa alimentar nas relações, para que a gente possa manter aquela chaminha ali acesa. Então, é como uma fogueira. Se a gente não alimenta a fogueira, não coloca a lenha, a gente não vai manter o fogo aceso. Então, o desejo, ele vai funcionando também dessa maneira. Uhum. Gostei da diferenciação do conceito de cada excitação, desejo, vontade em si. Porque excitação a gente não tem um controle, né? Do que a gente pode ter sentindo no próprio corpo em si. O corpo responde pela estimulação em si. O desejo, como você disse, né, é formado culturalmente em si, e a vontade... A vontade, né, que a gente tem. Isso, exatamente. Ou seja, essa diferenciação. E é super importante a gente entender essa diferenciação para a gente levar para a vida em si também. E, pensando para o outro lado, o próprio ciclo menstrual e as flutuações hormonais acabam impactando diretamente o desejo e a resposta sexual da mulher, né? Pensando nessa questão, como que a mulher pode aprender a se sintonizar com essas fases, em vez de, muitas das vezes, lutar contra elas em si? Eu acho muito importante a gente pensar no ciclo menstrual como algo que a gente precisa entender como ele funciona, para a gente reconhecer isso, os sintomas, os sinais no nosso próprio corpo. Muitas mulheres acabam perdendo isso, essa sensibilidade de reconhecer, inclusive o próprio desejo no ciclo menstrual, porque fazem uso de hormônios. Então, quantas mulheres iniciam essa vida aí sexual já usando anticoncepcionais, né? Então, usando hormônio. E quando você usa hormônio por muito tempo, você perde o funcionamento desse ciclo menstrual normal, que é você ter ali a fase que você menstrua durante ali um período, depois você termina a menstruação, você vai ovular, seu corpo se prepara para receber um bebê, seu corpo se prepara para o sexo, seu corpo se prepara para você ter vontade mesmo. É muito comum no período fértil a mulher ter mais desejo. Eu já vi até uma pesquisa que falava como as mulheres têm maior tendência de ter relações extraconjugais quando elas estão no período fértil, porque elas estão mais disponíveis para o sexo, né? Passando esse período fértil, a mulher já vai se preparando para a menstruação chegar. Então tem uma queda de energia, queda da disposição e queda do interesse também pelo sexo. É claro que isso não é assim tão simples e não funciona exatamente dessa maneira para todas as mulheres o tempo todo na vida, porque existem outros aspectos da vida, da rotina, que vão interferir, como a gente falou mesmo do desejo. Então, eu posso estar passando, por exemplo, por um momento mais complicado, de estresse no trabalho, e isso vai interferir no meu desejo. Então, eu posso estar no período fértil e ainda assim não querer sexo, né?
Ou, como eu falei, do anticoncepcional. Então, a pessoa pode estar usando uma medicação anticoncepcional, um antidepressivo, e essas medicações vão interferir também no desejo. Então, a gente precisa entender que o ciclo menstrual ele tem esse funcionamento, mas que outros aspectos da vida também interferem no funcionamento do ciclo menstrual. Tanto que mulheres têm ciclo menstrual que é irregular, né? Tem períodos do mês que atrasa a menstruação, a chegada da menstruação, e isso modifica. Então, às vezes, até um antibiótico que a mulher usou pode interferir na pílula anticoncepcional e pode modificar esse ciclo menstrual, né? Porque são muitos aspectos aí associados ao funcionamento do nosso corpo. Uhum. Como você disse, o desejo também está muito ligado às razões psíquicas que a gente tem, né? Igual o cansaço em si, o próprio tabu que a gente leva, né, como conceitos como que é a sexualidade da infância para a vida adulta também em si, né? Igual teve um caso em que, num programa anterior, da Natasha Fiel, por exemplo, ela citou que a mulher não sentia prazer, não chegava ao orgasmo, porque as pessoas da família só falavam para ela o seguinte, outras pessoas também, que as mulheres que chegam no orgasmo, no ponto máximo em si, são as mulheres que são prostitutas, são mulheres da noite em si, sabe? E essas razões psíquicas que atrapalham a sexualidade em si, né? E o desejo. Com certeza. Né? Isso é complicado. E pensando nessa questão, que eu trouxe uma questão da performance em si, que a sociedade trata a sexualidade feminina ora como tabu, ora como performance. Como isso dificulta que a mulher identifique pelos seus próprios desejos e não o que se espera dela em si? Eu gostei muito desse exemplo que você trouxe aí, desses tabus que vão sendo colocados principalmente para a sexualidade feminina, né? Não só pela família, mas muitos aspectos assim da religião, né, do contexto cultural que a gente vive. Então, eu costumo dizer que, de maneira geral, as religiões, né, todas elas, algumas menos que outras, então, assim, tem pesquisas que mostram, por exemplo, que religiões de matrizes africanas, elas são menos do controle dos corpos e dos afetos, mas ainda assim existe uma forma de controle. Então, assim, quando a gente pensa em religião, tem os aspectos positivos e importantes da religião, mas tem os aspectos ali de controle, e é o controle dos nossos corpos e dos nossos afetos também, o controle do nosso prazer, no final das contas. Então, assim, se a gente parar para pensar, vamos pensar aí na religião católica, por exemplo, né? Não estou aqui querendo criticar exatamente nenhuma religião, mas trazer uma reflexão sobre isso. A gente vai ver que existe uma mulher, que é a mulher sagrada, a mulher que é amada, que é adorada, que é a Virgem Maria, que é virgem, né? Que tem um filho, mas ela é virgem. A purificação disso, assim, né? Então, o sexo associado muito a algo sujo e imoral. E isso é histórico, né? Então, a mulher, ela não podia, historicamente, demonstrar prazer nem desejo sexual. Ela tinha que estar disponível para o sexo, para a reprodução. As mulheres que tinham essa função de demonstrar prazer ou desejo sexual eram as mulheres que estavam à margem da sociedade. Eram as mulheres que eram as prostitutas, no final das contas. Então, isso não vem do nada, né? Essa ideia de que a mulher que deseja, a mulher que quer sexo, a mulher que demonstra prazer, ela é uma mulher que é julgada culturalmente e historicamente isso foi construído. Então, isso vai interferindo também na forma como a mulher vai viver a sexualidade dela. Então, quantas vezes eu já escutei mulheres na clínica falando da dificuldade de demonstrar desejo e interesse para o parceiro e em relações de muitos anos. Então, a mulher vive anos com aquele parceiro, mas ela fica com vergonha de procurar o parceiro para o sexo, né? De falar como o corpo dela funciona. Então, a gente vê uma dificuldade enorme dos casais em conversar sobre isso. E muitas vezes a mulher vai ficando na relação, né, sem ter prazer.
e ela vai perdendo o interesse, porque se o sexo não está sendo prazeroso, não está sendo gostoso, por que ela vai querer sexo? E atrelado a isso, a gente tem, por outro lado, eu acho que grande influência aí, né, dessa performance, dessa cobrança da performance, vem primeiro da pornografia, né, a pornografia que vende esse sexo, que é um sexo performático, um sexo muito voltado, né, para a penetração, para o prazer do homem, que funciona em função do homem. E existem também, né, as medicações, né, que trouxeram muitos benefícios, óbvio, lógico. E aí lá em 98, que a gente pode pensar até que é uma coisa recente, que surgiu o Viagra e que foi uma revolução para o homem, mas o Viagra trouxe também a necessidade de performance para o homem, né? Então, assim, tem que ter um pênis ereto que funcione do início ao fim de uma relação, não pode flutuar essa ereção, tem que estar bem rígido e não pode falhar em nenhum momento, né? E isso a mulher precisa responder também, né? Se o cara tá funcionando muito bem, a mulher também tem que funcionar muito bem. Ela tem que desejar o quanto que ele tá desejando também. E às vezes essa relação, ela passa de uma relação com intimidade, com conexão, com comunicação, a uma performance. É como se você estivesse ensaiando ali ou fazendo a cena de um filme. E a gente esquece que um filme pornô é um filme, que ele tem cortes, né, que os atores usam muitas vezes medicações, então por isso que existe aquela performance também toda, né? Então, a ideia ali de que você precisa ter não só um sexo que seja um encontro entre pessoas, que seja uma intimidade, que tenha exploração de outras formas de prazer, como beijo, como cheiro, mas um sexo muito da performance, de você dar prazer, receber prazer, né, e ser insaciável, né? Então, quantos jovens que não precisam usar medicação, usam hoje, tá dando fila para sair pela primeira vez com uma mulher, né, ou até com outro homem também, porque existe também essa cobrança no mundo, né, homossexual, que é assim, você tem que transar mais de uma vez, então você vai sair pela primeira vez, você tem que dar conta ali e transar mais de uma vez, que é essa coisa da performance e do desempenho, né. Às vezes também o próprio sexo pode ser usado como uma moeda de troca, né? Igual, em vez de ter a mulher ter a própria vontade em si, ela, para agradar o homem, ela acaba se submetendo ao sexo, né? Em si. Para ela se sentir amada, como se ela tivesse a certeza que ela vai ter aquele homem. Então, tem alguns autores que falam assim que sexo nunca é só pelo sexo. A gente sempre quer algo mais. Às vezes a gente quer se sentir desejada, às vezes a gente quer se sentir amada, às vezes a gente quer garantir que aquele parceiro não vai nos deixar e não vai nos trair. Então, sempre tem um motivo aí por trás. Por isso que não é uma vontade só por vontade, sabe? É verdade. E pensando nessa questão que a gente disse, né, das crenças herdadas da criação e as crenças religiosas em si, como que a culpa e a vergonha acaba se instalando no corpo e acaba inibindo a capacidade de sentir prazer em si, na prática? Pronto. Essa pergunta é muito importante e eu acho que vai bater muito no que a gente tem aí de corpos que são os corpos ditos como ideais, né? A gente, o Brasil, nós somos um país que realiza muitos procedimentos estéticos, muitas cirurgias estéticas. Isso é muito forte para as mulheres, isso é muito forte no mundo gay também. Os homens gays sofrem também muito isso, né? Então, um corpo que precisa ser jovem, um corpo que precisa ser magro, um corpo que precisa ser definido. Então, toda essa pressão gera muitas vezes uma vergonha de você mostrar esse corpo, porque esse corpo não está ali dentro daquele padrão. E aí a gente volta para a pornografia também, né? Como são os corpos dos filmes pornôs, né? Como são esses corpos de mulheres de revistas voltadas para a nudez. Então, esses corpos são corpos que estão dentro do padrão. É um corpo magro, um corpo malhado, um corpo jovem. Então, a partir do momento que deixa de se encaixar nesse padrão, esse corpo deixa de ser desejado. A ideia é bem essa. Deixa de ser desejado, deixa de ser amado, e essa mulher vai viver na solidão.
quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar nos aspectos também do amor romântico. Então, assim, a gente cresce numa cultura do amor romântico, que a mulher, ela é preparada para casar e ter filhos. Se ela não realiza isso, ela é uma mulher que ficou para titia. E essa expressão vem, ó, de muito antes. Historicamente, as mulheres que não casavam ficavam cuidando realmente dos filhos das irmãs. Então, elas ficavam para a titia. Elas não tinham uma outra função social. É óbvio que hoje as mulheres têm várias outras funções sociais que são importantes. Mas quantas mulheres que são realizadas profissionalmente, são independentes, né, financeiramente, que têm amigos e que têm, né, muitas possibilidades de viajar e realizar grandes sonhos, elas não se sentem plenamente realizadas, elas não se sentem satisfatoriamente realizadas porque não conseguiram casar e ter filho. Então, assim, esses aspectos da vida que são cobrados também acabam interferindo muito na culpa e na vergonha. E aí isso vai aparecer no sexo de diversas maneiras. Então, se a mulher ela cresce numa família mais conservadora, se essa família também, né, é influenciada por alguma religião que faz parte daquele contexto, vai inibir a vivência da sexualidade da mulher em vários aspectos. Não só as mulheres heterossexuais, mas as homossexuais também, que vão sofrer muito. Então, porque essas mulheres não vão permitir, não vão achar normal sentir desejo por outra mulher. Elas vão querer casar, né, e seguir a tradição e seguir o que é esperado. Não é à toa que a gente vê aí esses absurdos, essas loucuras que são as terapias de cura gay, que não existe isso, gente, não existe, não é possível, isso é cruel, isso é algo que traz mais sofrimento ainda, assim, né? Então a gente pode pensar a culpa e a vergonha como algo que interfere, sim, não só no você expor seu corpo para outra pessoa, mas no viver a sexualidade de maneira plena, assim, seguindo o seu desejo e se permitindo conhecer seu corpo, se tocar e sentir prazer. Uhum. A própria cultura, né, traz a questão do corpo feminino como um prazo de validade. O homem envelhece como um vinho, já a mulher não. A mulher tem um prazo de validade biológico. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando pior de se relacionar em si. Porque existe aquele desejo masculino, né, da mulher ser intocada, nova, selada, tudo isso que é o desejo masculino que vem à tona. E a questão que você falou da mulher, se ela não tem um relacionamento, ela não é legitimada em si, vem até do próprio dispositivo amoroso, né, da cultura, das tecnologias de gênero em si. As próprios filmes da Disney traz isso, os filmes dos anos 2000 tragam isso, que a mulher, se ela não tiver nenhum cara em si relacionar, ela não tem valor para a sociedade em si, né, um relacionamento em si, que ela se mantenha em si, né, porque esse é, tipo, o dever da mulher para a sociedade, né? Tem essa questão. Com certeza. Uhum. Que é complicado em si. E, indo para outro ponto em si, muitas mulheres acabam relatando uma desconexão entre o amar o parceiro e sentir desejo sexual. Porque é algo muito diferente em si. Você é uma pessoa, não, ao mesmo tempo você não pode sentir desejo sexual, e vice-versa em si, né? Como diferenciar uma fase de baixo desejo contextual, igual cansaço, estresse, de uma questão mais profunda de dinâmica ou conexão do casal em si? Pergunta ótima, assim. Eu acho que não tem uma regra exatamente de como ela vai diferenciar isso, né? Às vezes ela vai precisar buscar ajuda de uma terapia, né, de uma sexóloga, para poder compreender o que está acontecendo. Mas existem fases na vida da mulher que esse desejo ele vai variar mesmo. Por exemplo, a maternidade, né? Então, assim, a mulher na gravidez, existem mudanças hormonais, existem mudanças no corpo, existem mudanças na disposição que vão interferir no desejo sexual. Então, a mulher ela pode deixar de se interessar pelo parceiro mesmo ali, de não ter desejo sexual, de não querer sexo. Isso durante a gestação. Depois que o bebê nasce, então
vem outro momento muito complicado, que é de adaptação a essa chegada de um bebê, de um filho, as mudanças na rotina, né, os vários papéis que a mulher já assume, vem mais um, que é de ser mãe. Então, esse momento aí, logo após o parto, por exemplo, se a mulher for amamentar, depender de quanto tempo ela estiver amamentando, esse desejo ele pode reduzir também, né? E saindo da maternidade e pensando em outros momentos da vida, a gente pode falar do envelhecimento que você trouxe aí, que é aquele momento da menopausa em que isso também pode ser diferente, né? Porque tem umas mudanças hormonais em que isso vai acontecer abaixo do desejo mesmo. Ou a própria relação longa, né? Uma relação longa, a gente não pode comparar com a relação que está começando, que é novidade. Então, muitas vezes, em muitos casais, eles ficam ali acomodados e não criam ali fantasias, não erotizam, não se dão a possibilidade de ter momentos só deles. Não dá para a gente ficar esperando que o desejo ele surja espontaneamente. Esse desejo ele tem que ser realmente alimentado e ele pode ser alimentado de várias maneiras diferentes. Agora, pode ser que seja uma fase e que isso melhore, pode ser que esse casal, ele, ao longo dos anos, vá se desconectando e cada um vá mudando tanto e eles não consigam mais se ajustar e se reconectar e o desejo acabe. E aí, cada um vai avaliar o que é possível para si, porque existem casamentos que vivem e que sobrevivem e que duram mesmo sem sexo, né? E para outras pessoas isso não é possível, né? Se manter uma relação sem sexo, sem desejo sexual. Mas a gente tem que entender que isso também não é algo muito simples de você perceber e avaliar, né? Eu acho importante entender, assim, há quanto tempo vem essa queixa, né? Se isso foi uma fase e passou, e já teve outros momentos assim, ou se isso vem permanente mesmo, e que você vai percebendo uma desconexão, inclusive em outros aspectos ali do casal, né? A gente costuma avaliar quatro pilares ali importantes, né? Se existe parceria entre aquele casal, parceria do dia a dia mesmo, assim, de a mulher poder compartilhar as dificuldades, as tarefas domésticas, né, a parte financeira, a gestão da casa, o cuidado dos filhos. Se existe parceria, isso é importante avaliar. Se existe comunicação entre esse casal, isso é também muito importante ser avaliado. Se esse casal consegue conversar, fazer planos futuros, ter ali interesses em comum. Se esse casal tem desejo e expressa desejo um pelo outro, né? É importante que isso exista. E aí o desejo, eu não posso esperar que apareça só na hora do sexo, na hora que deita na cama. Isso tem que aparecer durante o dia, num beijo durante o dia, numa brincadeira, que dá um tapinha ali no bumbum. Esse desejo que a gente alimenta de diversas maneiras que tem a ver com toque e intimidade. E se existe amor, né? Então, assim, e o amor, ele pode aparecer de muitas maneiras. Às vezes precisa ser declarado mesmo, ser dito. Tem gente que tem a necessidade de escutar, tem gente que entende que o amor acontece no cuidado, mas esses 4 aspectos ali precisam ser avaliados para a gente entender se o casal realmente está passando por uma fase e isso pode mudar, pode melhorar, ou se de repente esse desejo não vai mais retornar, né? Verdade. É muito importante essa questão em si. E, como você disse, né, a rotina, a própria maternidade, a sobrecarga mental são famosos por ser ladras do desejo em si. Pensando nessa questão, além de tudo que você falou, quais estratégias práticas uma mulher ou um casal pode adotar para proteger e nutrir a intimidade em si? As práticas e estratégias estão associadas muito a momentos juntos, né? Então, eu costumo dizer assim, que esse casal, ele não pode esperar. A gente agenda tudo na vida, né? Eu gosto até de falar assim do sexo com hora marcada, que muita gente critica. Ai, que absurdo, isso não dá certo, sexo com hora marcada. Mas a gente super faz sexo com hora marcada. Quando a gente tá namorando com alguém e a gente vai sair com essa pessoa, a gente sabe que a gente tá ali na expectativa do sexo. É um sexo com hora marcada, né? A gente se produz, a gente toma um banho, fica cheiroso, usa uma roupa nova, se prepara para o sexo. Né? Se a gente tá ali
casando, na lua de mel, o sexo com hora marcada. A gente espera que vai acontecer o sexo naquele momento. Então, por que quando a gente casa, a gente quer que o sexo seja espontâneo? Não vai acontecer se a gente ficar esperando que seja espontâneo. A gente precisa programar às vezes, né? Porque às vezes tem casais que têm agendas completamente diferentes. Tem casais que não se encontram direito, não tem momentos juntos. Então, por que não marcar um momento? Então, toda sexta-feira, o casal pode reservar para eles terem um momento de estar em casa, tomar um vinho, né? E, de repente, nesse vinho e nesse momento rola o sexo. Pode ser que não aconteça também, tá tudo bem. Mas se você não programa momentos juntos, momentos de intimidade, momentos de conexão, isso não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a comunicação, a conversa do casal, né? Então, conversar sobre sexo, conversar sobre fantasias, erotizar. A gente precisa da fantasia e do erótico, porque, como diria Karnal, sexo sem fantasia é só fricção, e a gente não quer só fricção, a gente quer a fantasia, a gente quer alimentar esse desejo para a gente querer mesmo esse sexo, né? Então, tem casais que não sabem o que é que o outro gosta, o que é que o outro fantasia. Tem mulheres que não se permitem nem fantasiar. E como é que elas vão ter desejo se elas não estão pensando em sexo? Né? Então a gente precisa olhar para isso aí, cuidar disso e criar, né? Ter criatividade. E é a partir do momento que a gente lê sobre sexo, que a gente assiste filme, né? Que a gente escuta um podcast com contos eróticos, que a gente vai falando sobre sexo, que a gente vai querendo sexo. Quanto mais a gente fala de sexo, mais a gente quer sexo. Então, se eu gosto de passar uma atividade para os casais, que é a seguinte, assim. Vocês vão fazer um quadrante sexual, que é o seguinte, vocês vão programar aí para esse ano que está começando, vamos, né, falar do ano que está começando. Das experiências sexuais que vocês tiveram, o que é que vocês gostariam de repetir? Aí vocês vão colocar ali juntos, vocês vão responder juntos, né? Outra coluna. Das experiências sexuais que vocês tiveram, o que é que vocês não querem mais repetir? Aí vocês colocam lá nessa outra coluna. Do que vocês imaginam sobre sexo e sabem sobre sexo? O que é que vocês ainda não fizeram que vocês gostariam de experimentar? Terceira coluna. A quarta coluna seria do que vocês ainda não fizeram, né, relacionado a sexo. O que é que vocês não querem de jeito nenhum experimentar? E aí são 4 colunas que podem ajudar a pessoa a conversar com sua parceria sobre sexo, a iniciar esse diálogo. Verdade, isso é muito importante em si. Isso é muito importante em si. E, trazendo para outra questão, o conceito de desejo responsivo que você trouxe, né, surge durante a atividade sexual. E é mais comum nas mulheres. Como entender isso pode virar pressão para um desejo espontâneo e constante em si? Na verdade, eu acho que entender isso traz um alívio pela cobrança do desejo espontâneo. Entender que as mulheres, à medida que vão envelhecendo, né, e que estão em relações estáveis, elas vão precisar ter outros estímulos para ela ter desejo. E talvez isso faça com que a mulher fique mais disponível. Então, quantas vezes, por exemplo, a mulher ela passa o dia todo pensando em tudo menos em sexo. E aí chega na hora de deitar na cama para dormir, ela está exausta, cansada, porque fez um monte de coisa, não pensou em sexo em nenhum momento. E aí, quando a parceria vem, né, o marido, enfim, a namorada chega para começar o sexo, a mulher não vai estar inicialmente com desejo, porque ela não pensou em sexo em nenhum momento. Mas se ela se abrir, se permitir ser beijada, se permitir ser tocada, e aí o toque, que não vai diretamente para o genital, mas que toque o corpo, que massageie o corpo, essa iniciativa de estimular a mulher, ela se permitir isso, né? E a parceria saber fazer isso de uma maneira que ajude, né? Porque às vezes o que o homem faz é já querer pegar logo ali na vulva, tocar logo e já ir direto, sem um beijo, sem um estímulo, sem uma massagem, sem um toque diferente. Então, se a mulher entende que esse desejo responsivo ele existe,
ela pode se abrir para esse toque, ela pode se abrir para esse beijo. E aí ela vai ficando excitada, ela vai ficando com desejo. E aí o sexo acontece. O corpo vai respondendo e o sexo acontece. Então, eu acho que o desejo responsivo, entender que ele existe, compreender como funciona, compreender que ele é comum, faz com que a mulher tire aí uma culpa, um peso das costas, sabe? E o homem também, na relação ali heterossexual, ele entenda que ele também precisa alimentar esse desejo, né? Então, durante o dia, o casal fala de um monte de coisa, fala de problema de filho, de casa, das contas para pagar, e em nenhum momento eles, de repente, se tocam. Então, vai sair de casa, dá um beijo mais demorado na esposa, dá um abraço, dá um cheirinho no cangote, né? Dá um aperto ali no bumbum, manda uma mensagem falando, poxa, estava lembrando hoje daquele dia que a gente transou e foi bem gostoso. Não precisa ser exatamente uma coisa mais explícita, você pode alimentar isso e começar isso aos pouquinhos. E à medida que você vai abrindo o diálogo sobre isso, isso vai ajudando, né? E você vai alimentando o desejo ali entre aquele casal. Isso é verdade. E pensando para o outro lado, como você disse no começo, né, a sexualidade feminina na maturidade é muitas vezes invisibilizada em si. Como o prazer e a expressão sexual podem se transformar e até se intensificar após a menopausa, desafiando o mito de que acaba em si, que igual velho não deve sentir prazer, né, em si. Tem esse mito, né, essa expressão. Pois é. A gente pode começar entendendo que o desejo não envelhece. Então, a gente falou de desejo, o quanto ele é amplo e quanto ele é multifatorial. Então, a série de fatores interferem no desejo. Não é só biológico, não é só fisiológico, não é só o corpo. Então, a menopausa vai, de fato, interferir no desejo, porque tem alterações hormonais importantes, que podem, por exemplo, reduzir a lubrificação da vagina e o sexo ser mais desconfortável, causar, né, dor, ardência, enfim, né? Pode acontecer, por exemplo, da mulher ficar ali tendo aqueles momentos de insônia, de despertar noturno e com suor, e aí essa dificuldade de dormir interferir na disposição e interferir no desejo sexual. Mas a gente sabe também que hoje em dia existem várias possibilidades de cuidado e de tratamento para a mulher que está na menopausa. Então, que a mulher não sofra mais, né, com esses sintomas da menopausa. Se existe, né, por exemplo, uma dificuldade de lubrificação, buscar a ajuda de uma ginecologista, procurar uma ginecologista, né, para poder usar medicações, cremes que podem ajudar, entender. E muitas vezes as pessoas ficam nesse julgamento achando que se precisa usar um lubrificante é porque a mulher não ficou excitada, não tem mais tesão naquele parceiro. Não tem nada a ver isso, né? O lubrificante é para o sexo ficar mais gostoso e prazeroso para a mulher, né? Porque às vezes ela pode não ter sido estimulada, ou o corpo dela, por conta do processo de envelhecimento mesmo, modificou, e ela precisa do lubrificante para ser mais gostoso, para ser prazeroso, para não causar dor nem ardência. Então, assim, existem realmente mudanças, mas eu acho que o primeiro passo para a mulher entender que esse desejo ele vai permanecer enquanto existir vida é desfazer esse mito de que quando chega a menopausa, acaba a vida sexual da mulher. E é interessante a gente pensar como a gente precisa ressignificar mesmo essa ideia da menopausa. Porque a ideia da menopausa vem associada ao quê? Ao encerramento do ciclo reprodutivo. E, de fato, a mulher não vai mais ter filhos com a menopausa. Mas quem disse que sexo é para ter filho, né? A gente falou sobre isso, de sexo não é mais para reprodução. Então, se eu amplio essa ideia de acabou essa fase reprodutiva, talvez eu traga uma ideia de mais liberdade, inclusive, de viver essa vida sexual sem a preocupação de filhos, né? De estar ali mais tranquila com isso. Às vezes é um momento que a mulher está ali já realizada profissionalmente, os filhos já não estão mais morando com ela, e ela tem mais tempo de curtir o parceiro, viver outras experiências que nunca viveu, né? Então, esse momento, ele precisa primeiro ser ressignificado. O que é menopausa?
Tem mulheres que escondem dos parceiros que chegou na menopausa, porque a ideia também da menopausa está associada ao envelhecimento. Uhum. Se a gente entende que não significa fim, mas sim um recomeço, uma possibilidade de viver novas experiências, isso vai poder abrir muitas possibilidades sexuais também, de fantasias, de erotização e de vivência da sexualidade de maneira mais ampla. A menopausa em si, depois dos 40 em si, é um recomeço, né, da vida da mulher em si, querendo ou não. E, em outro ponto, dores durante a relação, a dispareunia, são muito comuns do que se fala em si. Mas muitas mulheres acabam se iniciando por vergonha ou por normalização, sentir aquelas dores durante a relação. Qual é o sinal para buscar ajuda e quais são os caminhos, seja ele ginecológico, psicológico e sexológico em si? Pronto. Existem possibilidades, assim, de dor e de desconforto na relação para a mulher por causas fisiológicas que precisam ser tratadas, né? Por exemplo, infecções repetitivas que precisam ser tratadas com a ginecologista, por exemplo. E existe a possibilidade disso vir de experiências negativas, experiências ruins, tabus, como a gente falou, né? Então, assim, mitos associados à sexualidade que podem causar vaginismos, dispareunia, esse nome é difícil, né? Complicado a gente falar, mas assim, esse desconforto na vida sexual da mulher. Então, existe possibilidade de tratar com ginecologista, com fisioterapeuta pélvica também, que vai ajudar muito, e pode também, a depender do que está interferindo ali, a necessidade de uma terapia sexual. Então, assim, a terapia sexual vai ajudar muito nos aspectos psicológicos, emocionais, de história de vida dessa mulher. Então, toda vez que a gente atende um paciente com queixa sexual, é importante a gente entender qual foi a primeira vez que essa pessoa teve contato com o sexo, né? O que é que essa pessoa pensa sobre sexo, sobre sexualidade, como são as experiências de relação e relações sexuais que essa pessoa teve, né? Como é que isso de alguma maneira pode interferir, né? Falar sobre a família dessa pessoa, sobre questões de religião que podem interferir. Isso tudo faz a gente ler um pouco sobre a pessoa, entender se tem história de abuso, de trauma, para que a gente possa, então, seguir um tratamento. Como eu sou terapeuta cognitivo-sexual, a gente vai trabalhar muito na reestruturação cognitiva. Então, a gente vai identificar crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais que possam estar interferindo na vivência da sexualidade. Então, mulheres que muitas vezes podem estar ali, né, pensando que ela não é capaz, que ela não tem, eu já ouvi mulheres falando assim, eu sou frígida, né, e acreditarem nisso e entenderem que elas nunca vão ter prazer. Então, a gente vai desconstruindo ali, através de técnicas comportamentais e cognitivas, todos esses pensamentos disfuncionais e fazendo com que a mulher vá vivenciando outras experiências e entendendo que esse corpo ele pode ter prazer de diversas maneiras diferentes. Uhum, isso é verdade. E muitas das vezes também existe a ansiedade dentro da relação, né, sexual em si, a ansiedade de desempenho, preocupação de se vir dar prazer ou ter um prazer em si, que acaba sabota, né, o prazer verdadeiro em si. Como desativar esse modo de observadora de si mesmo em si? E como a gente pode acabar tirando essa ansiedade, né, do desempenho? Quando a gente falou da pornografia, algo que a gente vê muito na pornografia, na mulher que está lá nos filmes, é o quê? Mulheres que gemem alto, né, que fazem caras e bocas, que tem um corpo assim ou assado, que se preocupam o tempo todo com o prazer do homem. Se a mulher ela vive nessa função, né, nessa ideia, ela vai deixando de lado o seu prazer, o seu corpo e a vivência desse sexo para ela também, né? Eu costumo dizer que tem um momento do sexo que a gente tem que ter um pouquinho de egoísmo, de pensar no nosso prazer, no nosso desejo, não só ficar em função do outro, né? Senão a gente nem chega ao orgasmo. E entender também que a gente não precisa sempre também chegar ao orgasmo. O sexo ele precisa ser prazeroso. O orgasmo vai ser uma consequência disso, né? Se o sexo está gostoso, se tem estímulos, a gente vai chegar ao orgasmo. A gente não precisa ficar correndo atrás dele.
Mas se a gente tem a possibilidade ali de viver essa experiência sexual, né, com entrega, com conexão, com exploração desse corpo, né, de permitir que esse corpo seja explorado pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, de permitir que a gente também faça o próprio estímulo do sexo, isso tudo vai ajudar. Uma técnica que ajuda muito, que a gente fala muito para tratamento de ansiedade de maneira geral, mas que a gente pode levar para o sexo, é a meditação, que é o mindfulness, né? Que é a atenção plena. Que é você praticar a meditação para você estar presente no momento do sexo. Quantas mulheres estão ali no sexo e estão pensando em todas as coisas do mundo, menos no sexo em si? Então, é você se concentrar ali no presente, no aqui e agora, na conexão com seu parceiro. Então, assim, sentir no seu corpo os estímulos, você sentir o cheiro, você sentir o gosto da pele da sua parceria. Então, você viver isso faz com que você se conecte, faz com que você aumente ali, saia dessa coisa da performance. Então, assim, tem muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo e que fingem orgasmo. Para quem que ela está fingindo? Para demonstrar para o outro que o outro deu prazer a ela, né? Não é por ela que ela está fazendo isso. É para ela continuar sendo desejada, talvez. Mas ela está esquecendo que é importante que ela tenha prazer, que ela tenha o desejo, que ela goste do sexo, porque senão o sexo ele vai ser uma tarefa a ser cumprida, uma obrigação a ser cumprida. E ela vai chegar um momento que ela não vai querer mais, vai ser aversivo para ela a experiência sexual. Então, você precisa se conectar ali com o seu corpo e com o presente e com a parceria que você tem ali do seu lado, né? Então, quando você faz meditação, a meditação ela tem esse objetivo de conexão com o presente, né? De você estar aqui e agora. A prática da meditação, ela é muito associada também a tratamento de queixas sexuais, de transtornos sexuais. Então, isso pode ajudar bastante a melhorar a experiência sexual. Uhum. E pensando para o outro lado, saúde sexual também é prevenção. Como que a mulher pode entregar os cuidados ginecológicos de rotina a uma visão positiva, proativa do prazer e não apenas focada em doenças em si? Isso é muito legal, sabe por quê? Porque, de maneira geral, os profissionais de saúde, eles focam na doença, né? Então, assim, tem a prevenção, claro que é importante, não dá pra gente não falar disso. Inclusive, eu acho que ainda tem profissionais que pecam muito nisso. Assim, eu acho que toda mulher, mesmo numa relação de anos, mesmo casada, ela deveria sempre ir à ginecologista e fazer todas as sorologias, todos os exames para infecções sexualmente transmissíveis, sempre, deveriam sempre também ser orientadas em relação às vacinas, porque isso é importante. Mas eu fico pensando quantas vezes, de fato, né, uma ginecologista que não estudou sobre sexualidade exatamente, ela aborda sobre o prazer, né? Pergunta se a mulher já teve orgasmo, pergunta se esse sexo, a frequência, como é que tá sendo, se é gostoso, se tem história de abuso, enfim, poucas, assim. E eu falo porque eu vejo relatos, né, eu escuto e vejo estudos como os profissionais de saúde, eles têm dificuldade de falar de sexualidade. Primeiro porque não são preparados, né, não estudam, não são preparados para saber como abordar e o que falar e como orientar. Segundo, porque às vezes falar da sexualidade do outro é entrar em contato com sua própria sexualidade, às vezes essa sexualidade também não está bem resolvida, né? Então, terceiro, porque a gente tem uma medicina muito voltada para doenças mesmo, e não para prazer, né? Então, eu acho que o que a gente poderia falar era desde o primeiro momento que uma menina chega para uma consulta com a ginecologista, é falar sobre orgasmo, sobre como o desejo existe, desejo espontâneo, responsivo, é falar sobre o corpo, como esse corpo funciona, falar do clitóris, é falar sobre autoconhecimento, sobre consentimento, que é outro ponto importante. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente esquece que a educação sexual não é sobre ensinar a fazer sexo. A educação sexual é para a gente falar sobre corpo, respeito às diferenças, sobre consentimento, né, o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que o outro precisa me dizer sim, e como será esse sim também.
Porque nem sempre um sim é sim, porque tem uma hierarquia de poder aí que pode fazer um uso disso também. Enfim, tem muitos aspectos aí importantes da educação sexual, inclusive o prazer, que a gente não fala, né? Isso é verdade. E em quanto à questão em si, parte do consentimento é muito importante, sempre é importante lembrar disso. Mas indo para outra questão, como lidar com a situação comum de desejos desencontrados dentro do casal sem que isso vire um problema de rejeição pessoal ou falta de amor em si? A gente costuma dizer que é a discrepância de desejo, né? Tem aqueles parceiros ali que querem mais e outros querem menos. E isso pode ser um grande problema, de fato. E acho que se o casal ele não consegue juntos, através de uma conversa, através do diálogo, se entender e se ajustar, é buscando a terapia mesmo, né? Às vezes isso pode acontecer através da terapia sexual ou às vezes a terapia de casal, né? Porque a depender do que esteja acontecendo, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando a mulher não quer sexo, né? Tem um desejo sexual hipoativo. E aí a gente vai atender o parceiro, o parceiro tem ejaculação precoce. Então ela não quer sexo porque toda vez que eles transam ela não sente prazer, porque ele ejacula muito rápido. Então o sexo não é uma experiência boa para ela. Então assim, às vezes a gente vê uma queixa sexual em um dos membros ali do casal, porque o outro tem também uma queixa sexual, né? E a gente precisa tratar o casal. Ou, às vezes, tem um desencontro mesmo por outras razões, por conflitos. Então, assim, tem mágoas que podem ter acontecido ali naquela relação e por isso o casal não consegue se entender mais sexualmente. Ou, às vezes, o homem também adoece, a gente tem que pensar nisso, né? Então, o homem pode ter uma depressão e aí ele não tem mais disponibilidade para o sexo. Tem uma história aí, de repente, desse homem, de outras questões aí, que interferem também na vivência da sexualidade dele, que a gente, às vezes, também associa muito que o homem está sempre disponível para o sexo. Né? Culturalmente, a gente pensa isso e a gente cobra isso do homem. Então, quando o homem não quer, a gente já pensa logo assim, a mulher tem essa tendência de achar que é um problema com ela, que ela não está mais interessante, que ela não está mais bonita, porque ela envelheceu e esquece de olhar para esse homem. O que está acontecendo com ele? Né? Será que ele está bem? Será que ele está com problema no trabalho? Será que mentalmente, emocionalmente ele está bem? Então, acredito que se esse casal não consegue conversar e chegar ali a um ajuste disso, é buscar a terapia mesmo. Verdade. E, Patrícia, fazer uma junção de duas perguntas em si, para depois fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, para já indo no final do programa, infelizmente. Para muitas mulheres, relacionamentos com outras mulheres, ou em arranjos não monogâmicos, quais são as questões específicas de saúde e comunicação sexual que merecem atenção? Essa seria a primeira pergunta em si. Peraí. Volta aí para mim, por favor. Como é a pergunta mesmo? Para mulheres em relacionamentos com outras mulheres, ou em arranjos não monogâmicos, quais são as questões específicas de saúde e comunicação sexual que merecem atenção? Essa seria a primeira pergunta. E pensando na questão da terapia que você citou, né, para já elencar isso, para a mulher que sim, já tentou de tudo e ainda há uma frustração, qual seria o caminho? Quando buscar a ajuda de uma sexóloga ou de uma terapia de casal em si? Pronto. Então, assim, falando de mulheres que têm relações com mulheres ou em arranjos não monogâmicos, né? Como é que seria o cuidado à saúde sexual? É isso? Isso. E a comunicação sexual que merece atenção em si. Pronto. Acredito, assim, que falando de mulheres que têm relações sexuais com mulheres, de uma maneira geral, sejam em arranjos monogâmicos ou não monogâmicos, enfim, mas relações homossexuais mesmo, né, de relação. A gente tem um grande problema de prevenção de doenças. Então, a gente não tem no Brasil muito esse cuidado de mulheres que têm relações sexuais com mulheres em relação à orientação de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A gente não tem métodos de prevenção, por exemplo, como a camisinha. A gente tem camisinha que é a camisinha, né, a camisinha interna e a camisinha externa, mas elas funcionam para relações heterossexuais, né, relações que têm penetração. A gente esquece que existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que podem acontecer, né,
com o contato, com a fricção. E isso pode ser transmitido, como, por exemplo, HPV. Né? Então, no sexo oral, o HPV também pode ser transmitido. Então, a gente esquece que a gente precisa orientar essas mulheres também, como elas podem se prevenir, com vacinas, né, com exames que podem ser realizados com maior frequência. Fora do Brasil, existe, por exemplo, tipo calcinhas com látex, como se fossem calcinhas feitas ali com o material da camisinha, né, para que essas mulheres possam ter aquele sexo protegido. Mas no Brasil a gente não tem nada ainda pensado para as mulheres que transam com mulheres, e isso é um grande problema. E aí, quando a gente pensa em arranjos não monogâmicos, pensando nessas mulheres que têm relações com mulheres, que às vezes podem ter tido em algum momento da vida relação com homens, né, ou que podem ter, nesse arranjo não monogâmico ali, relações com mulheres e com homens, a gente, quando recebe uma mulher, principalmente ginecologistas e infectologistas, pessoas que lidam exatamente com a questão mais de saúde sexual, infecções sexualmente transmissíveis, a gente precisa considerar que existem exames, como o Papa Nicolau, né, o preventivo, que precisa ser realizado. Então, no último congresso de sexualidade que eu fui, de saúde sexual que eu fui ano passado, foi apresentado um caso clínico que foi muito interessante, porque era um caso clínico de uma mulher que era casada com outra mulher e elas estavam planejando fazer uma fertilização in vitro para engravidar. E a mulher que iria engravidar foi para consulta com a ginecologista com sua companheira. Quando chegou lá, a companheira entrou na consulta, elas conversaram um pouco com a ginecologista, depois a companheira se retirou e disse: eu vou te deixar mais à vontade para você conversar com a ginecologista. E saiu. Quando a companheira saiu, a ginecologista então fez algumas perguntas para a paciente e perguntou: você já fez preventivo alguma vez? Né? E aí a paciente chorou e falou que ninguém nunca tinha se preocupado com isso, né? Ninguém nunca tinha abordado isso, e ela já tinha tido relações com homens. E quando foi feito o exame, né, o exame preventivo, foi identificado um início ali de um câncer de colo do útero. Foi negligenciada por vários profissionais até aquele momento, porque era uma mulher lésbica, era uma mulher, né, que tinha uma relação homoafetiva, era uma mulher homossexual, e isso não foi visto, não foi tratado e não foi investigado. E isso é algo que precisa ser, né, visto com muito cuidado, né, porque a gente está falando de prevenção e a gente tem que pensar em todas as possibilidades. O homem gay, não, o homem gay tem medicações que são, né, solidadas ali para esse público, tem a camisinha, tem várias formas de cuidado, mas a mulher que transa com mulher, não, né, isso é bem complicado. Em relação à terapia, quando buscar terapia, né, então assim, se a mulher já percebe que ela não tem prazer, ela nunca teve na vida prazer, ela nunca teve sexo normal na vida, que fosse bom para ela. Ou ela tinha antes e de repente isso mudou, ela não consegue mais ter desejo sexual, ela está sentindo dor. Então, qualquer alteração que mexa ali com o prazer, que traga desconforto, trazendo sofrimento para a mulher e que interfira na sua vida, é importante buscar terapia sexual. Então, eu acho que 2 parâmetros são: existe sofrimento, né? Seja esse sofrimento ali físico no corpo, ou sofrimento mental, emocional, ou, né, além do sofrimento, existe ali um conflito na vida, às vezes com a parceria, uma dificuldade com a parceria, porque essa mulher não está tendo ali uma vida sexual saudável, adequada, enfim, para a idade ou para a relação. É importante buscar a terapia sexual. É verdade. Sempre buscam terapia quando precisa de ajuda, quando tiver esse tipo de sofrimento em si. E agora, finalizando a entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados. E é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Eu gostaria de ter aprendido cedo que amor é escolha e construção diárias. É isso. Amor não é aquela coisa que aparece do nada e fica. A gente escolhe diariamente estar ali com o outro, estar ali um para o outro.
diariamente a gente vai cuidando da relação e escolhendo ficar. Eu acho que é isso. Quero agradecer a Patrícia pela entrevista, foi muito bom, muitas informações que eu mesmo não sabia em si, e eu estava até brincando para ela no começo que ia só fazer as perguntas e sorria, acenar. E eu vou dar a oportunidade dela se pedir de todo mundo e falar um pouco do seu trabalho, do seu Instagram também, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Quero agradecer, Caliton, pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui hoje falando desse tema, assim, que eu sou apaixonada, né? Que ainda é um tema que a gente ainda tem muitos tabus, muitas dificuldades, apesar de estar sendo mais falado, mais comentado, tendo mais oportunidades de formações, inclusive. Meu Instagram é Patrícia Brito Psi, né? Eu sou psicóloga, como o Caliton falou, sexóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, então o meu trabalho é muito voltado assim, para essa área. Eu trabalhei durante muitos anos na área de psicologia hospitalar, trabalhei muito com oncologia também, e desde lá assim, que surgiu assim, o desejo mesmo pela sexualidade, de trabalhar com esse tema, de estudar sobre esse tema. Então, quem tem interesse assim, de aprender um pouco mais, meu Instagram tá aí para vocês também. Muito obrigada pela oportunidade também. Ótimo. Foi ótimo o programa em si. É muito importante trazer esse assunto à tona na sexualidade, porque sexualidade é a vida em si. E quero agradecer pelo programa e espero que todos tenham gostado do programa e até os próximos programas. Até mais.